Então vamos lá para a nossa videoaula de fotossíntese, bem rapidinha, só para a gente relembrar uns conceitos básicos e macetear outros. A gente começa com esse primeiro slide que fala assim: a fotossíntese pode ser considerado um fator decisivo para a existência de vida na Terra. Caô, porque muitos autores colocam a quimiossíntese como o primeiro fator para a existência de vida na Terra. No caso da quimiossíntese, não se usa clorofila. O processo de produção de energia é feito quimicamente com outras variáveis. Uma comprovação disso é que existem bactérias super primitivas vivendo no fundo de oceanos próximas a vulcões em atividade a 400, 300 graus Celsius, 200 graus Celsius e tirando a energia desses vulcões. Aparentemente, essas formas de vida são mais primitivas e são as primeiras formas a produzir a própria energia. Mas isso aí é papo para outra videoaula, é outra discussão. Por enquanto, a gente vai ver que a fotossíntese é responsável pela produção do oxigênio que nós utilizamos na respiração. Nós e qualquer outro ser que utiliza oxigênio, qualquer outro ser aeróbico. E além disso, fornece energia através de produtos formados a partir da conversão de energia luminosa e energia química. Então vamos lá. Desde cedo na escola, a gente aprende que o CO2 mais a água, na presença de clorofila e luz, vão formar açúcar, C6H12O6, e oxigênio. Significa que uma planta consegue pegar um gás, que é o CO2, que é aquilo que sai de dentro de você na expiração, consegue pegar água e transformar em quê? Em docinho. Docinho, que a gente está falando aqui, são os açúcares. E ainda por cima libera oxigênio. Viva as plantas, elas cuidam do ambiente porque liberam oxigênio. Só que esse oxigênio aqui elas não liberam porque elas gostam da gente. Elas liberam porque elas vão utilizar na respiração celular. Só que tem muita planta no mundo, né, meu amigo? Na verdade, tem muito ser fotossintetizante. Tem outros seres fotossintetizantes no mundo que não são vegetais propriamente. E isso tem um excedente. A Amazônia é um pulmão do mundo? Claro que não. O que a Amazônia produz, basicamente, ela utiliza com ela mesma. O pulmão do mundo é o fitoplâncton, são as algas, porque 70% do mundo é água salgada. Então, nessa água salgada, a gente tem muitos seres fotossintetizantes. O espaço é maior para o desenvolvimento para eles. Portanto, meu amigo, o pulmão do mundo é plâncton, que está boiando no mar. Maravilha. Então, vamos lá. Como é que um ser consegue transformar um gás, CO2, mais água, e com luz, magicamente, com a varinha de condão aqui da clorofila, consegue fazer açúcar, o docinho, e ainda por cima botar o oxigênio para a atmosfera? Essa mágica funciona da seguinte maneira. A gente está vendo aqui embaixo aquela equação balanceada da fotossíntese. Por que balanceada? Você já sabe que em química a quantidade de átomos de cada átomo que tem desse lado esquerdo tem que ter do lado direito. Então, se por exemplo eu tenho 12 vezes 2 hidrogênios, eu tenho 24 hidrogênios aqui do lado esquerdo, eu tenho que achar 24 hidrogênios do lado direito também. 12 mais 2 vezes 6, 12, 24. Essa fórmula aqui é uma das comprovações que na natureza nada se perde. Eu não perdi hidrogênio. Nada se cria. Eu não criei, eu não fiz brotar do nada uma glicose aqui, um oxigênio aqui. Eu transformei. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Lei de Lavoisier. Por quê? Eu peguei os átomos que estavam aqui, na forma de gás, na forma de água, e retransformei. Eu ressignifiquei para uma outra molécula que vai ter outras funções múltiplas aí nos organismos. Então, uma transformação de dióxido de carbono e água em glicose, açúcares e oxigênio. Por que eu falo açúcares? Porque o produto final da fotossíntese para a planta pode ser na forma de vários tipos de carboidrato. A gente sabe que existe frutose, sacarose, etc., dentro de vegetais. Então a gente vai colocar aqui a glicose como um modelinho, mas lê-se açúcares, né? Então vamos lá. Como é que isso funciona? Eu preciso de energia luminosa para transformar uma matéria inorgânica em orgânica. Como é que isso ocorre? Em primeiro lugar, a gente sempre ouve que a fotossíntese ocorre nos cloroplastos, porque afinal é onde está a clorofila, que é o pigmento aí, que é super difundido desde que a gente é criança estudando na escola. Mais ou menos certo. Na realidade, não é em qualquer lugar do cloroplasto que a clorofila está. Ela está especificamente nas tilacoides, que são essas bolsinhas aqui empilhadas. É como você comprar uma bala house, que está toda empilhadinha, cada balinha é uma tilacoide. Dentro dessas tilacoides aqui é que a gente encontra o pigmento de clorofila.
E o miolo do cloroplasto a gente chama de estroma. Então, eu tenho uma fase da fotossíntese que vai depender da luz, que vai ocorrer nas tilacoides. E uma outra fase que não depende mais da luz, que vai ocorrer no estroma. Ora, é muito fácil de você lembrar disso. Se é na tilacoide que tem a clorofila, e é a clorofila que vai entrar em contato com a luz, consequentemente, é lá que vai ocorrer essa primeira fase, chamada de fase clara, a gente já vai ver isso. Então, o cloroplasto é a sede da fotossíntese, ele tem duas membranas lipoproteicas, e ele pode ter também mais de um tipo de clorofila, no caso aqui, exemplificado pela clorofila A e B. Então, vamos lá. Temos aqui a folha, temos uma célula vegetal. Dentro da célula vegetal, a gente tem os cloroplastos. Dentro dos cloroplastos, as tilacoides. O que é esse granum aqui? É um nome em latim, que é o coletivo de tilacoides. Então, cada pack, cada pacotinho de bala Halls seria um granum. Vários desses granum aqui representam os grana, que é o plural de granum em latim. E esqueci granum, esqueci grana. O mais importante é você lembrar das tilacoides, que é onde ocorre a fotossíntese. É onde está efetivamente essa molécula aqui, que é um esquema, parece uma nota musical, da molécula de clorofila. Então, como é que isso vai acontecer? A luz, meu amigo, ela só entra na fotossíntese basicamente para excitar a molécula de clorofila. Por quê? Numa primeira fase, que eu chamo de fase clara, que ocorre as reações de claro, eu vou produzir toda a matéria-prima que eu preciso para construir a glicose, na fase escura, onde eu não preciso mais de luz. Por isso é que a primeira fase também é chamada de clara ou fotoquímica. Foto vem de fóton, vem de luz. Química são reações químicas na presença de luz. Maravilha, sem a luz não rola. E as reações de escuro ou químicas, eu não preciso mais da luz. Então o vegetal ele faz fotossíntese somente durante o dia e não faz à noite porque não tem luz. Ou então o vegetal não faz fotossíntese em um dia nublado. Claro que não. A reação de claro ela pode ocorrer à noite sim, contanto que tenha a presença de algum feixe de luz. Assim como as reações de escuro podem acontecer de dia também. Isso aqui ocorre de forma dinâmica. A diferença é que só essa fase escura não depende da luz, mas eu precisei passar em algum momento com o vegetal por algum contato com a luz. E a gente vai ver que não é qualquer luz. Pois bem, a luz entra na molécula de clorofila e deixa ela como? Deixa ela excitadinha. A clorofila vai ficar excitadinha. Vai ficar doida para dar. Ela precisa dar enlouquecidamente. Dá 2 elétrons, meu amigo. Ela vai ceder 2 elétrons e esses 2 elétrons vão provocar a formação de ATP, adenosina trifosfato, lá dentro das tilacoides. Como é que você sabe que é na tilacoide? Não falei que tilacoide é onde está a clorofila? Então é ali que a luz está atuando. Beleza, esses 2 elétrons vão sair da clorofila e vão provocar a formação de ATP, de 2 ATPzinhos. Maravilha, então guarda isso, eu preciso do ATP. Afinal, quem quer rir tem que fazer rir na natureza, né? Você vai pegar um gás, CO2, vai pegar a luz, transformar isso num docinho. Ora, claro que eu vou precisar de energia, né? Uma moeda de troca, vou ter que dar alguma coisa ali para poder conseguir transformar gás e água num docinho, glicose. Maravilha. Segunda coisa que eu vou fazer, eu preciso, para formar C6H12O6, que tem carbono, hidrogênio e oxigênio rearranjados, eu preciso desses elementos, C, H e O. Beleza. Energia eu já tenho para rejuntar tudo, para rearranjar tudo. O H e o O eu posso conseguir de onde? Pego a água, H2O, que você regou a plantinha, quebro. Isso se chama fotólise da água. Foto vem de luz, fóton. Lise quer dizer quebra. Eu pego a água e quebro em H2 e O. Maravilha, já tenho 2 matérias-primas para o C, 6H12O6. O que está faltando? O carbono. Pô, mas onde é que eu vou tirar o carbono dessa primeira fase? Você não vai tirar daqui. Você está vendo algum carbono aqui? Não tem, né? Não tem nenhum C. De onde que sai o carbono? Na hora que a planta tira aquele CO2 maroto do ambiente, e aí você fala assim, nossa, a planta é tão legal, tira o gás carbônico e me dá o oxigênio. Sim, ela está tirando o gás carbônico para comer, para fazer comida, para fazer docinho. Por isso é que aqui ela consegue o carbono, e aí ela vai juntar tudo isso, o C, o O e o H, para fazer uma nova molécula, uma ressignificação dos elementos, uma transformação. Então, na fase clara, eu vou
usar água e vou eliminar oxigênio também, né? Vai sobrar um pouco de oxigênio. Eu vou produzir ATP e vou produzir também uma moléculazinha muito louca, que é o NADPH2. O que é isso? Lembra que eu quebrei a água? Pois é. Sempre que eu quebro alguma coisa, tem que carregar alguma coisa, eu chamo a molécula bucha, a molécula trouxa, a molécula que vai ter que carregar. Leva aí, meu amigo, leva minhas compras aí. Como assim? O hidrogênio não pode ficar solto por aí. Isso é um radical livre, causaria até danos. Então eu chamo uma molécula que já está lá dentro, só esperando, que se chama NADP. Ela tem um fósforo, um fosfato aqui, né? E ela vai ser o que a gente chama de aceptora de hidrogênio. Ela vai aceitar carregar. É a buchinha, né? Vai pegar o hidrogênio e vai ficar lá carregando até alguém precisar. Maravilha. Então eu fiz fotólise da água. Foto, luz, lise, quebra. Pego isso aqui, transformo em H e ó, maravilha. Faço ATP. Como é que se chama isso? Ah, adivinha. Se estou numa fase luminosa, então é foto. Foto alguma coisa. Fosforilação. ATP, adenosina trifosfato. Fosfato lembra fósforo. Fósforo lembra fosforilação. O ATP um dia foi um ADP, adenosina difosfato, que um dia foi um AMP, adenosina monofosfato. Cada vez que eu enfio um fósforo numa dessas aí, por exemplo aqui em cima, ó, representado ADP, coloquei um fosfato, um fósforo, virou ATP. Então fosforilo. Fosforilei aí, fosforilou, então você passou a ter mais um radical fosfato. Então significa que fotofosforilação, da fase clara, é produzir ATP, né, meu amigo? Botar fosfato lá no ADP. Maravilha. Tem o H e O separado, tem aqui a fotólise, tem a fotofosforilação, que é produzir ATP, e tem o NADPH2 que vai carregar aquilo ali. Já tem isso? Pronto, meu amigo, não precisa mais temer. Você já tem tudo que você precisa para produzir a glicose. Então vamos lá. Eu tenho que te lembrar uma coisa sobre a luz, que vai ser importante lá na frente. Luz, meu amigo, é uma grande ilusão dos seus olhos. A gente tem várias ondas, nesse momento que você está assistindo essa videoaula, atravessando o seu corpo. Várias. Ondas micro-ondas, talvez raio-x, ultravioleta, o infravermelho, onda de rádio, AM e FM, que são diferentes. Pode ver lá, quando você sintonizar lá no seu radinho, por exemplo, rádio no AM, 1380 e tanto a estação, megahertz. Aí você vai sintonizar na FM, aí a frequência já vai ser menor, 98,1 FM, sei lá, 94,1 FM. Então a frequência é menor, significa que a frequência das ondas é diferente. Então essas ondas aqui que a gente está vendo, rádio, curto, infravermelho, etc., elas se comportam de maneira diferente. Legal, então onde é que estão as ondas luminosas? Fóton também se comporta como onda, a gente vê isso em física. O espectro luminoso que a gente consegue ver, nós humanos vemos, está aqui no meio, ó. Está bem aqui no meio, bem aqui. Então é pequenininho, né? Para você ter uma ideia, nós temos 3 células capazes de absorver as cores, de ver as cores. Um crustáceo marinho chamado tamarutaca tem 16 células. Significa que você não vê tantas cores quanto uma tamarutaca que esse crustáceo consegue ver. O mundo para ela é muito mais bonito. Então, cor é uma ilusão. Sabe aquela brincadeira do Facebook do vestido? É preto, é azul e tal? Então, isso depende muito da sua percepção. Então, isso tem a ver com capacidade de percepção da luz e receptores. Os vegetais também têm receptores diferentes para esses comprimentos de onda. Embora o vegetal não veja a cor propriamente, ela vai captar certas faixas, certas frequências de cores. As cores mais frias têm mais ou menos 400 nanômetros, 350. As cores mais quentes já passam dos 700 nanômetros, então tem um comprimento de onda maior. Então, uma clorofila vai preferir algum desses comprimentos de onda aqui. Quando você bota luz num vegetal, ele não utiliza todo o espectro luminoso que a gente está vendo. A junção de todas essas cores dá a luz branca, né? A junção de todas as cores do arco-íris. Então, o vegetal ele não aproveita tudo, ele aproveita certas faixas em especial. Quer fazer um teste? Pega uma plantinha que está lá na sua sala e muda ela de posição. E vê o comportamento dela durante algumas semanas. Ela vai crescer mais ou crescer menos, vai procurar mais a luz ou não.
Algumas plantas procuram mais a luz da janela, outras procuram mais a luz que está rebatendo na parede. Então isso é preferência da planta, isso tem a ver com a capacidade de captação dessas ondas aqui, dessas cores. Algumas, por exemplo, você pega aí algas. Algas que estão em profundidade no mar, elas não conseguem captar esse vermelho aqui, essa faixa luminosa. Por quê? O vermelho não passa, por exemplo, de 10 metros de profundidade. O vermelho é rebatido, volta para cima, né, para a superfície da água e vai embora, ele é rebatido. Então ela vai preferir, por exemplo, os espectros luminosos mais frios, que significa mais azulados, né, mais violeta, por aqui. Então isso tudo é adaptação. Vamos lá. Então na fase claro-luminosa a gente absorve luz, isso acontece nas tilacoides e ocorre o transporte de elétrons com a redução de NADP a NADPH+, ou NADPH2. O que significa essa redução aí? Você tem reação de oxidação ou de redução. Oxidar é você ganhar um oxigênio. Reduzir é o contrário. Ou melhor, contrário. É uma outra situação, né? É você não ganhar oxigênio. É você ganhar hidrogênio. Basicamente é isso. Então, forma-se NADP, H2, né, que vai transportar 2 hidrogênios, e ocorre a absorção de luz. Relembrando, a luz entra na clorofila, na molécula, deixa a molécula excitadinha. Ficou excitadinha, ela quer dar. Dá o quê? 2 elétrons. Quando ela cede 2 elétrons, esses 2 elétrons vão entrar num sistema chamado citocromo, que vai produzir ATP, que é o que eu queria fazer, né? Só para isso que serve a luz, basicamente. Eu tenho 2 tipos dessa fotofosforilação, que é a produção de ATP, né, na fase clara. Cíclica e acíclica. Molezinha, molezinha, não tem mistério. A cíclica é o seguinte, ó, luz do sol, um fóton, excitou a clorofila A aqui, que é um tipo de clorofila, deixou ela excitadinha. Então ela vai ceder 2 elétrons. Lembra que tudo que é liberado tem que ter um bucha para carregar? Então no caso aqui a gente tem um exemplo com a vitamina K, vai carregar esses elétrons. Então esses elétrons vão chegar até o citocromo. No citocromo ocorre uma cadeia de transporte de elétrons. Esse elétron é o start, é o estímulo para que sejam produzidos os ATPs, quando o fósforo vai entrar no ADP, vai fosforilar, daí fosforilação. Por que é cíclica? O mesmo elétron que saiu dessa moléculazinha de clorofila vai voltar para ela, para a mesma molécula. É um ciclo. E o que essa flavina, ferredoxina, vitamina K dos lados estão fazendo aqui? São os carreadores, são os caras que estão passando a bola. Um passa a bola para o outro. Então isso é fotofosforilação, fosforilar na presença de luz, cíclica, porque o elétron vai voltar para a mesma molécula. Nem todo vegetal tem uma clorofila só. Alguns têm 2 tipos de clorofila, que a gente chama de fotossistema 1 e fotossistema 2. Por que esses 2 tipos de clorofila? Porque uma clorofila vai preferir uma faixa de cor e outra clorofila outra. Afinal de contas, né, os dias não são iguais, os locais não são iguais, a luminosidade não é igual, as cores que entram no ambiente não são iguais, então as plantas têm que se adaptar, certo? Aqui em cima a gente tem de novo fotofosforilação cíclica, ó, cadeia de transporte de elétrons, pum, pulou o ATP. E o elétron volta para a clorofila. Então é um garoto de recado leva o elétron, outro garoto de recado traz o elétron de volta para a clorofila. E na acíclica, eu excito a clorofila, ela libera elétrons, mas esses 2 elétrons não voltam para a mesma molécula de clorofila. Ok? Então vamos caminhar. Aqui de novo a fotofosforilação acíclica, ó, ocorrendo, os 2 elétrons não voltam para a mesma molécula de clorofila. Legal, então o que eu vou fazer com esse material que eu produzi? O ATP, o H e o O separados, o NADP que está carregando 2 hidrogênios, eu vou levar para a fase escura, que ocorrerá nos estromas do cloroplasto. E vou entrar num ciclo de alterações de moléculas chamados de ciclo de Calvin. Daí essa brincadeirinha aqui com Calvin e com Haroldo, né? Calvin, Haroldo. Para você lembrar. É mais importante para a gente que está no ensino médio saber o nome de cada molécula dessa aqui? Não. Ribulose 1,5-bifosfato, ácido 3-fosfoglicérico, ácido 3-bifosfoglicérico, não. O que é importante para a gente começar a entender esse ciclo? Parece uma anaconda. É o seguinte, lembra que lá no início eu falei que a planta vai pegar o CO2, muito legal ela com você, né? Pega o CO2 da atmosfera, que polui e tal, e vai transformar isso
em glicose para ela e vai devolver o oxigênio? Pois é, ela só quer se alimentar. Como é que isso funciona? Tudo aquilo que eu produzi na fase clara, eu vou usar para transformar esse CO2 aqui, os elementos do CO2, para eles se transformarem e se juntarem em uma molécula de glicose. Então isso significa o seguinte, se eu pudesse marcar radioativamente esse carbono aqui, esses carbonos que entram no ciclo de Calvin, eu veria que esses carbonos eles viajariam para compor várias moléculas diferentes. Isso aqui é mais ou menos a gente pensar o seguinte, os mesmos átomos que hoje estão dentro da gente, dentro do seu corpo, do meu, carbono, oxigênio, fósforo, etc., um dia, há muito tempo, já compuseram pedras, cocô, xixi, açúcar, sei lá, cabelo, decompositores e por aí vai. Esses átomos viajam o planeta Terra há muito tempo. E mais, os mesmos átomos que compõem o inorgânico e o orgânico que estão aqui na Terra também estão presentes em várias estrelas. Aquela brincadeirinha de nós viemos das estrelas, a culpa das estrelas, né? Então, essa brincadeira, parece poética, é realidade. Os mesmos átomos viajam o universo há bilhões de anos. Então, significa que quando nós somos decompostos na nossa morte, os nossos átomos não são criados, não são perdidos, eles são transformados, ressignificados, recolocados em outros lugares da Terra ou do universo. Maravilha! Então, esse carbono que a planta pegou vai viajar para, no final, vai passar por cada uma dessas moléculas para, no final, compor a molécula de glicose. Só que, para ele conseguir fazer essas transformações, ele precisa, por exemplo, nesse momento chave aqui, ó, pegar o ATP, ceder fósforo, que vai virar ADP. Ou seja, eu estou usando a energia que eu fiz lá atrás, aquele ATP, certo? ATP virou ADP. Eu preciso pegar o NADPH, que estava carregando hidrogênio, e ceder o hidrogênio. Toma, olha aqui, ó, pode pegar o hidrogênio que eu estava carregando para você. Eu preciso, mais uma vez, fosforilar a reação, entregando do ATP, entregando fósforo, e virando ADP de novo. Então eu vou precisar gastar os ATPs que eu guardei para fazer essas moléculas se transformarem. Por exemplo, 6-ribulose 5-fosfato só vai virar ribulose 1,5-bifosfato, esse nome estranho aqui, se eu fosforilar a molécula. Se eu interromper esse processo, se lá atrás, por exemplo, eu não der água para a plantinha, para ela poder fazer a fotólise, se eu não fizer NADP, enfim, se eu atrapalhar qualquer parte da fase clara, eu não chego aqui e não faço a glicose. E aí não tem aquele caldinho de cana esperto para você tomar no domingão com pastel, né? Porque não vai ter glicose para ser feita. Pois bem, então cada parte dessa aqui vai utilizar o que eu produzi na fase clara. Isso significa que a fase escura serve basicamente para uma coisa: fixar carbono, ou seja, fixar aquele carbono do CO2 lá em cima que eu absorvi em glicídios, em açúcares. Essa é a função do ciclo de Calvin. Apesar de parecer uma coisa, meu Deus, eu vou ter que saber cada coisa que muda aqui. Não, não é por aí. A gente precisa entender que atrapalhou qualquer coisa da fase clara, atrapalhou também a fase escura, que é a montagem dessa molécula complexa. Olha só como é importante ter clorofila A e B. Ó. Clorofila A, por exemplo, aqui, ó, ela tem um ápice de atividade, taxa de absorção de luz, que é a capacidade, né, para fazer a fotossíntese, versus o comprimento de onda, ou seja, as cores. A clorofila A tem um ápice entre o amarelo e o vermelho, mais ou menos. E um outro ápice, ainda maior, nas cores mais frias, roxo, azulado. Já a clorofila B tem um ápice num azul mais claro, bem grande, e depois outro ápice bem menor, ó, de taxa de fotossíntese, por volta do amarelo. Então, se um vegetal tem mais pigmentos para absorver essa luz, melhor. Imagina um vegetal que só tem a clorofila A, por exemplo. Ele vai conseguir basicamente crescer utilizando a luminosidade entre amarelo e vermelho, aqui nada, e mais ou menos aqui no roxo, no azul. Quer dizer que se eu pegar esse vegetal que só tem a clorofila A e puser uma luz, por exemplo, verde, ferrou. O vegetal não vai crescer direito, né?
Por quê? Embora eu esteja colocando luz, eu não estou colocando a cor, o espectro de onda, o comprimento de onda que ele precisa para deixar a clorofila lá excitadinha, soltar 2 elétrons, etc. Todo aquele ciclo para fazer o ATP acontecer. Por isso é que cada planta prefere uma faixa de cor. Já viu em aquário, por exemplo, que às vezes a gente muda a cor da luz que está sendo emitida lá para aquelas algas crescerem, ou uma determinada planta que a gente julga boa para o nosso aquário crescer? Pois é, luz azul, botei uma luz azul, poxa, as algas, as plantas que eu queria que crescessem no meu aquário, nossa, bombaram. Lógico, você está botando aquilo que é ideal para aquelas plantas ali. Se você mudar a cor e tiver nessa faixa aqui inútil para uma planta, aí lascou, ela não vai crescer direito. Significa que toda planta tem um ponto de saturação luminosa, é o máximo que a gente vê aqui nesse gráfico. Quanto mais luz a gente absorve, melhor a fotossíntese. Até um momento que não adianta botar mais luz, ela atinge o máximo. Bem parecido com aquele máximo de enzimas, né? Você chega a um nível de substrato em que a enzima não consegue ser mais rápida do que aquilo. Ela alcançou o máximo possível de atividade. Quando a fotossíntese é maior do que a taxa de respiração, significa que vai sobrar oxigênio. Lembra que a planta faz o oxigênio para ela também, né? Ela vai usar. Se a fotossíntese é mais baixa que a taxa de respiração, então quer dizer que eu estou fazendo oxigênio abaixo do que eu preciso para respirar. E se é a mesma taxa, a gente tem uma compensação luminosa, em que eu absorvo luz, faço fotossíntese, faço meu alimento, libero O2, mas a mesma coisa que eu produzo, eu gasto na respiração. É a compensação luminosa. Ok? Então você pode imaginar que plantas, por exemplo, que são umbrófilas, aquelas amigas das sombras, né, aquelas que preferem ficar na sombrinha, elas alcançam uma taxa de fotossíntese mais rapidamente, o ápice dela é mais rápido de alcançar, porque qualquer luzinha, mais fraca que seja, ela já consegue chegar no máximo dela. Só que o máximo dela é mais baixo. Ela não alcança tanta plenitude quanto uma planta, por exemplo, de ambiente super claro, que prefere um ambiente super claro. Você pode imaginar isso, por exemplo, na floresta amazônica, você tem árvores que crescem pra caramba, a copa das árvores tem 10, 15 metros, sei lá. E por que elas crescem? Para alcançar o máximo possível do sol e não serem cobertas pelo sol. E outras plantas que preferem ficar embaixo delas, protegidas com o mínimo de luz, elas conseguem se virar e fazer a sua fotossíntese. Então olha só, para a gente resumir aqui rapidinho, ó. Na fase clara, nas tilacoides, ó, eu tô aqui, isso aqui é um cloroplasto, grandão, que é a membrana do cloroplasto. Aqui estão as tilacoides. Entra a água, que eu vou quebrar em hidrogênio e oxigênio. Por quê? Porque entra a luz. A luz é que é o catalisador, o que faz essa água aqui se quebrar. Sai oxigênio. Eu produzo o NADPH2, que é o cara que vai carregar aquele hidrogênio lá da água, e eu produzo ATP. Em números, a gente tem aqui, ó, 18 ATP, 12 NADPH2 em números absolutos, né? Na fase escura, eu vou pegar o CO2 e transformar isso aqui, ressignificar em glicose, C6H12O6. Eu tenho C? Opa, tenho. 6 carbonos. Beleza, já tenho o que eu queria. Eu tenho hidrogênio? Tenho. Veio lá da fotólise da água. Maravilha. Eu tenho oxigênio? Tenho. Também veio de lá. Maravilha. Então o que falta para eu transformar isso para isso? Ah, a varinha mágica. O que eu produzi aqui. O NADPH2 e os ATPs. Assim ele entra no ciclo de Calvin, que acontece no estroma, e eu consigo produzir a minha glicose. Basicamente, as fases da fotossíntese, fase clara e fase escura, é isso aí. Um abraço para todo mundo.